Olá, o Opinião Saúde está no ar. Hoje o nosso tema vai ser sobre o ritmo biológico. Como o nosso corpo se comporta em meio a tantas coisas que acontecem à nossa volta, como mudança de horário, mudança climática, estações do ano. Por que será que sentimos mais fome durante o horário do almoço e mais sono durante a noite? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique ligado, porque o Opinião já começou. A opinião de hoje vai falar sobre o comportamento do nosso corpo em relação às coisas que acontecem à nossa volta, como o dia, a noite, estações do ano, clima, mudança de horário, o horário de verão, por exemplo. E será que isso influencia em alguma coisa no nosso organismo, para bem ou para o bem ou para o mal? Bom, vamos entender um pouco mais então sobre 3 relógios que o nosso organismo já entende naturalmente, que na verdade são 3 processos fisiológicos. O relógio biológico, então, que é o primeiro dos nossos 3 relógios, é aquele que acontece numa situação diária de um ciclo que se repete todos os dias. Por exemplo, você acorda de manhã e tem vontade de ir no banheiro evacuar. Então, todos os dias o seu intestino funciona como um reloginho das 8 às 9 da manhã. Isso, por exemplo, é um relógio biológico, ou seja, o seu organismo entende, aconteça o que acontecer no dia ou na noite anterior, ou o que você tenha comido, não interessa. Das 8 às 9 o seu intestino vai funcionar. Então este relógio, chamado de relógio biológico, é aquele relógio em que cada sistema ou cada órgão do seu organismo já te dá um alerta. Ou aquele que quer ir no banheiro, ou fazer xixi, ou fazer cocô, ou aquele que quer dormir, está com sono. Então este é o relógio biológico. Já o relógio circadiano, a palavra circadiana vem do latim e significa acerca de. Então o relógio biológico funciona no relógio circadiano sempre acerca de, ou mais ou menos, em 24 horas. O relógio biológico funciona todos os dias, independente do horário do dia. De repente o seu organismo funciona para evacuar às 8 da manhã, enquanto do seu vizinho, da sua esposa, do seu marido, funciona às 8 da noite. Já o relógio circadiano funciona todos os dias, de 24 em 24 horas. Ou seja, durante um dia inteiro, a partir do momento que você acorda até a hora que você dorme, e no dia seguinte tudo de novo, acontecem as reações químicas no seu organismo, as reações hormonais, as reações digestivas ou digestórias, que é o processo de digestão da sua alimentação. Então tudo que acontece durante o dia significa que está acontecendo durante o ciclo ou relógio circadiano. É um ciclo que se repete nas 24 horas do dia e no próximo dia se repete de novo. Então você acordou às 8 da manhã, teve vontade de ir no banheiro. Então isso significa que o seu relógio biológico funcionou e avisou você, ó, eu quero ir no banheiro. Então o seu relógio biológico funcionou. E no dia seguinte, a mesma coisa. Então aí o seu ciclo circadiano funcionou. Porque no dia anterior, às 24 horas passadas, você foi no banheiro às 8 da manhã. E hoje de manhã, de novo. Então, mais ou menos, o ciclo biológico e o ciclo ou relógio circadiano funcionam juntos. Porque todos os órgãos e sistemas do nosso corpo funcionam todos os dias, mais ou menos uma sincronia dos mesmos horários. Então, quem costuma ir no banheiro durante o período da manhã, geralmente todos os dias vai no banheiro no período da manhã. A não ser que coma alguma coisa que te desanda o intestino e vai ter que ir no banheiro à tarde ou à noite, tá? Então, esses 2 relógios, eles geralmente andam juntinhos. Já o terceiro relógio que eu tinha dito para vocês é aquele relógio chamado sazonal. É aquele relógio que não depende das 24 horas do dia para acontecer. Ele é um período muito maior. Ou seja, vamos dar um exemplo do dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano. O que você pensa naquele primeiro dia do ano? Bom, estamos no ano novo, festividades, começando agora as minhas férias, daqui a pouco vem o começo das aulas, depois vem o carnaval, vem outras datas festivas, daí vem as férias de novo de julho, o Natal
Natal só vai ficar para dezembro, ou seja, o meu organismo se programa para um relógio anual. Então esse relógio chamado de sazonal, ele não é aquele de 24 horas, que é curtinho em relação ao relógio anual. Esse relógio sazonal do nosso organismo já entende que é durante o ano inteiro, que eu tenho que saber que vai ter primavera, que vai ter verão, que vai ser bem quente, que vai ter inverno, que vai ser bem frio. Então meu organismo já se prepara para isso. Uma coisa interessante para vocês saberem, eu tenho aqui um cérebro para mostrar para vocês e sobre o nosso ciclo circadiano ou o nosso relógio circadiano, que é aquele que acontece todos os dias, repetidamente, que é o ciclo circadiano de 24 horas. Eu tenho aqui um cérebro que eu tirei uma porção e deixei a outra. Tem aqui no meio do cérebro uma região chamada hipotálamo, que é essa região toda aqui. Aqui tem o tálamo e aqui o hipotálamo. Na parte de trás do hipotálamo tem uma pequena glândula, que é essa aqui, ó, bem pequenininha, aqui, ó, bem pequenininha. Esta glândula aqui, ó. Ela é bem pequena e fica na parte posterior, parte de trás do cérebro, tá? Ela é responsável por um hormônio chamado melatonina, é o hormônio do sono. Então, no nosso ciclo circadiano, eu tenho uma ligação de 3 estruturas no nosso cérebro. O hipotálamo, que está aqui, a glândula pineal, que está aqui, e lá mais à frente, o quiasma óptico, que vai ter uma ligação com o nosso nervo óptico, que vem aqui para frente. Então, se você entender aqui, se você olhar aqui, você vai entender que aqui é a parte da frente do cérebro, e aqui eu teria um nervo que estaria vindo para cá, que estaria ligado à retina. O que significa a ligação desta glândula pineal, dessa estrutura que é o hipotálamo, e no caso aqui do nervo óptico que se liga à retina? Significa que durante a noite, esta glândula, que é a pineal, ela é a grande responsável pela secreção de um hormônio responsável pelo nosso sono. Então você tem sono porque essa glândula aqui, que é a pineal, ela secreta o hormônio do sono, que é a melatonina. E aí o hipotálamo, que é essa região aqui, manda informações para o nervo óptico, que está bem à frente, para que a sua retina entenda que está na hora de dormir. Então, a união do hipotálamo com a glândula pineal, que secreta o hormônio do sono, mais a união da informação que a retina recebe, estou com sono, e as luzes começam a se apagar, e aí o meu olho começa a se fechar, e aí eu durmo. Então, este ciclo se repete todos os dias, mais ou menos no mesmo horário. Tem gente que dorme um pouco mais cedo, tem gente que dorme um pouco mais tarde. Isso acontece geralmente nos mamíferos, e nos mamíferos humanos, disso a gente tem certeza. Mas será que todos os mamíferos, inclusive os animais, também têm esse ciclo chamado ciclo biológico e ciclo circadiano? Por exemplo, por que os ursos, aqueles ursos pardos, eles hibernam, ficam meses dormindo? E o ser humano, ele tem sono, mas ele não consegue ficar muitos dias dormindo. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, porque a gente conversou com a Rose, ela é bióloga e trabalha aqui na Unifev com a gente e tem uma explicação bem legal. Olha aí. Olá, eu sou a Rosimeire, sou bióloga, trabalho aqui na Unifev, sou graduada em Biologia e pós-graduada em Meio Ambiente. Nós vamos falar sobre o relógio biológico. Aqui nós vamos falar dos mamíferos animais. O urso polar, ele não tem hibernação, ele tem um período de sonolência só. O urso pardo, ele já tem hibernação. Então, no período do verão, ele come bastante, reserva bastante gordura. No período de hibernação, ele usa essa gordura. Já o urso pardo é o que vive na floresta. Então, no período do verão, ele come bastante, principalmente alimentos, né, gordurosos, para ficar uma boa reserva, para ele usar no período da hibernação. No período de hibernação, que dura de 6 a 7 meses, ele não usa nada do seu metabolismo. O metabolismo baixa ao extremo, batimento cardíaco cai, a temperatura cai, para ele usar o menos possível de reserva que ele tiver.
Então, o urso pardo, ele não evacua, não faz xixi, ele não faz nada, não bebe água, tudo para reserva do seu alimento. No caso dele, quando ele não consegue uma alimentação adequada para essa reserva, para esse período, ele não consegue passar esse período de hibernação, ele morre. Principalmente as fêmeas que dão as crias, né? Elas já dão crias num período para passar o período do verão se alimentando, para no inverno elas não estarem com os filhotes. Então, o urso que não se alimenta adequadamente no período de reserva, ele não consegue passar por esse período, ele morre. Espero ter colaborado com essas informações e o Opinião Saúde volta já.